Fala pessoal, e aí vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário? Então, trazendo a resposta lá sobre aquele questionamento, sobre o vídeo anterior, falando sobre o afastamento, né, por acidente de trabalho. Então, antes de falar qual é a resposta correta, vamos entender um pouquinho sobre cada um desses benefícios. Qual é a diferença entre auxílio acidente e o auxílio por incapacidade temporária acidentária? Então, veja que parece ser iguais, né? Parece ser a mesma coisa, mas existe diferença, são dois benefícios distintos. Então, vamos entender quando usar, quando você tem direito, quando pleitear cada um desses benefícios e como eles são pagos na prática, né? Porque existe uma diferença de pagamento entre esses dois benefícios. Então, para você ter direito a qualquer um desses benefícios, existem alguns requisitos que você precisa preencher. O requisito é você ser contribuinte, isso aqui é qualquer tipo de contribuinte englobado para todos os contribuintes, seja ele individual, facultativo ou você na condição de empregado. Você precisa ter um período mínimo de contribuição, que é de 12 meses. Então, você precisa ter aí essa carência completa de contribuição ao INSS. E você pode estar enquadrado na condição de segurado, que é aquele período de graça, que você pode, mesmo sem contribuir, você pode estar enquadrado ali no período de 12, 24 ou até mesmo estendido para 36 meses, dependendo aí do seu enquadramento nesse período de graça. E se você quer entender mais sobre este período de graça, que mesmo você não estando contribuindo, você está na condição de segurado, comente aqui, eu quero saber mais, para que eu entenda que você tem interesse nesse assunto e eu gere mais conteúdo sobre isso. Se você comentar, eu quero saber, eu vou trazer um vídeo explicando sobre o período de graça aí na Previdência Social. E você, para você ter direito a esse benefício, você também tem que ter um afastamento superior a 15 dias por acidente de trabalho. Então, como é um auxílio acidentário, você precisa estar com um afastamento superior a 15 dias por acidente de trabalho. E para entender de acidente de trabalho, a gente precisa saber que existem dois tipos de acidente de trabalho. Existe o acidente típico, que é aquele que você, um exemplo, em decorrência da prestação do serviço. Você é o típico, é o que acontece no dia a dia. Você está subindo, um eletricista, está subindo uma escada para trocar uma lâmpada, ele cai daquela escada. Então, ele caiu em decorrência daquele serviço, é um acidente típico. E também temos o ocasionado pelo exercício do trabalho. Então, veja que lá nessa fábrica você tem um auxiliar de produção, em que ele ao tempo todo está ali movendo caixa, pegando peso, fazendo exercícios repetitivos. Em decorrência desta atividade, deste trabalho, gerou uma lesão no ombro ou na coluna, e esse trabalhador, então, ele é enquadrado como um acidente de trabalho. Então, por isso, RHs, é muito importante você ler o laudo de afastamento do seu colaborador, porque às vezes durante a perícia, por mais que o colaborador entrou com afastamento de auxílio doença por uma doença, né, pré-existente, o perito ele pode analisar o contexto da atividade, o tempo que ele está fazendo aquela mesma atividade e pode gerar um afastamento aí por acidente ocasionado pelo exercício da função. Então, é muito importante ficar atento aos afastamentos aí que chega até o RH para você realmente fazer de forma correta, porque existe uma diferença na contribuição, na forma de gerar o afastamento aí na folha de pagamento, para quando ele é um auxílio de doença simples para um auxílio acidentário, tá bom? Então, existem essas duas formas de acidente de trabalho. O acidente típico, que é aquele que acontece ali, você está trabalhando e de repente você caiu, você se machucou, a máquina cortou, é o típico. E tem o ocasionado
pelo exercício do trabalho, que é quando existe a repetição. Agora nós temos uma lista maior, né, que de enquadramento de doenças que foi considerada como acidente de trabalho, que é Covid-19, burnout. Então, fique atento a todos esses enquadramentos de doença como acidentário, pois lá na perícia, o médico do trabalho pode sim converter esse benefício de auxílio-doença para um auxílio acidentário. E quando você está incapacitado de desempenhar as suas atividades no trabalho. Então, o auxílio por incapacidade, né, temporária, acidentário, é quando você fica incapaz de desempenhar a sua atividade. Vejamos naquele exemplo do eletricista. Ele subiu as escadas, caiu, quebrou a perna. Ele ficou incapacitado de desempenhar a sua atividade e teve um afastamento das suas funções. Então, neste período de afastamento, que ele está incapaz de desempenhar, ele irá receber o auxílio por incapacidade temporária acidentária. Por quê? Essa incapacidade é decorrente a um acidente de trabalho. Então, como que funciona o pagamento? O pagamento deste benefício ele é calculado sobre as médias de contribuição e é pago 91% dessas médias pelo período em que esse trabalhador está incapacitado de desempenhar as suas funções. E neste período o trabalhador ele não pode desempenhar as suas funções, ele não pode trabalhar. Se ele trabalhar, ele vai ter aí uns sérios problemas aí com a justiça previdenciária. E o auxílio acidente? Não é quando você está incapacitado de trabalhar. Por isso que existe uma diferença. Assim como o auxílio por incapacidade temporária, o trabalhador ele não pode trabalhar. O auxílio acidente, ele pode estar trabalhando. Por quê? Ele é quando você tem uma redução da capacidade de trabalho e essa redução é proveniente de um acidente de trabalho. Então, veja o mesmo exemplo. O eletricista, ele cai daquela escada, ele quebra o fêmur e daí ele fica incapacitado por um período, daí ele faz cirurgias, coloca placa, e, enfim, ele melhora, porém ele tem uma redução da sua capacidade de trabalho. Ele não vai mais poder subir as escadas como ele subia antes, ele não vai conseguir caminhar pela fábrica como ele fazia antes. Então, veja que ele não está incapaz, ele consegue desempenhar a sua função, mas não com a mesma destreza, com o mesmo desempenho que ele tinha antes. Então, neste caso, eles têm uma incapacidade parcial. E nesta situação, o INSS ele paga então o auxílio acidente. Então, quando você tem ali essa incapacidade temporária, você não pode exercer as atividades, e quando você tem uma capacidade parcial, você pode concomitantemente receber este auxílio com também o seu salário. Você pode continuar trabalhando, você não está impedido de trabalhar. A única coisa é que a sua lesão te deu uma incapacidade parcial de desempenhar aquela função. E para ter esse benefício, você precisa ter condição de segurado, redução da capacidade de trabalho proveniente de um acidente. Então, para que você tenha esse auxílio acidente, essa sua incapacidade parcial, ela precisa ser decorrente de um acidente de trabalho, tá? E diferente do recebimento do auxílio por incapacidade temporária, que é considerado como uma verba substitutiva. Então, ela é de natureza salarial substitutiva, porque naquele período em que o trabalhador ele está incapaz de exercer as suas funções, este auxílio ele vem substituir a sua remuneração. Então, por isso que ele é feito o cálculo sobre as médias de retribuição e paga 91% sobre essas médias, que é de caráter substitutivo, tá? Já o auxílio acidente, você não está impedido de trabalhar. Então, essa verba, ela é paga 50% da média do seu auxílio por incapacidade temporária.
Por quê? Você não está impedido de trabalhar, você só teve uma incapacidade parcial de desempenho. Então, você pode aí juntar esses dois pagamentos, tanto do auxílio acidente quanto também do seu trabalho desempenhado. Então, basicamente, o auxílio acidente, o INSS está falando assim, para o segurado. Em função do acidente que ficou sequela permanente, onde você jamais vai conseguir exercer as suas atividades que você exercia antes de uma forma plena, eu vou te dar um benefício para te compensar essa perda. Então, é de caráter indenizatório. O o auxílio acidente, ele tem uma verba de caráter indenizatório. É o INSS te indenizando por uma sequela permanente que você jamais vai recuperar ali a sua plena atividade, né? Você não vai conseguir mais desempenhar a sua atividade plenamente com esse auxílio acidente. Então, com essa verba indenizatória. Então, este é a diferença entre esses dois auxílios. Então, lá na nossa situação, da nossa pergunta em que esse empregado, né, ele sofreu um acidente de trabalho, então a gente tem aqui um requisito, né, acidente de trabalho, e ele permaneceu 31 dias consecutivos afastado, quer dizer, foi superior a 15 dias de afastamento, então ele tem direito ao benefício. E aqui a pergunta quer saber quanto tempo ele ficou às expensas do INSS e que benefício recebeu. Veja que na pergunta não falou sobre uma lesão permanente, que ele ficou com uma incapacidade parcial, ele só falou que ele ficou pelo um afastamento aí de 31 dias e retornou à sua atividade. Então, com base nessas informações, nós deduzimos que ele ficou aí pelas expensas do INSS 16 dias. Por quê? Os primeiros 15 dias de afastamento é de responsabilidade da empresa o pagamento. A partir do 16º é o INSS que é responsável pelo pagamento deste benefício. Então, contando aí 31 dias, ele tem direito a 16 dias e o nome do benefício é auxílio por incapacidade temporária acidentária. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha ficado claro a diferença entre esses dois benefícios pagos aí pelo INSS. E comente aqui, você gosta desse assunto? Você acha importante? Comente, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau e até mais!